metodologias do ensino híbrido, elas decorrem justamente de inovações no campo teórico, né, que ajudaram a compreender que essa sala de aula tradicional, sobre a qual a gente falou, ela não comporta, ela não é mais compatível, né, com o nosso tempo, né, nem com a forma como os educandos, né, como os alunos aprendem. Né? Aqui a gente tem essa imagem que é muito controversa, é uma adaptação, né, que tem sido feita e modificada, reproduzida, né, do famoso cone da aprendizagem do Edgar Dale, primeira versão lá de 1946, mas a versão mais conhecida, né, de uma terceira edição, né, da sua obra, que é de 1969. O Edgar Dale, na verdade, ele nunca estabeleceu esses percentuais que estão aí no meio, mas a verdade é que eles são bem ilustrativos e ajudam um pouco a compreender, né, como que ocorre a aprendizagem. Né? Então, na proposta original do Edgar Dale, após algum tempo, né, após cerca de 2 semanas de passada a experiência inicial, uma pessoa é capaz de reter aí apenas um percentual daquilo que ele leu, né, daquilo que ele ouviu e daquilo que ele viu. Né? Posteriormente, diversos autores têm reelaborado, retrabalhado esse cone, e esses percentuais a gente os encontra em diversas obras com uma grande variabilidade. Tá? Então, não se apeguem muito a esses percentuais, não, mas se apeguem um pouco à ideia. Né? Observem que os 3 primeiros degraus da pirâmide, vista de cima para baixo, eles contêm o polo passivo da aprendizagem. A gente está falando ali justamente daquela sala de aula tradicional em que o aluno fica sentadinho ali na carteira, apenas ouvindo o professor falar, lendo aquilo que está sendo escrito no quadro, eventualmente lendo o próprio livro didático, né, que ainda é um método de ensino muito utilizado nas escolas. Né? O aluno sai de sua casa carregando mochila pesada, caminhando para chegar na escola e abrir o livro e ficar lendo o livro, às vezes tendo que encontrar algum conteúdo, reproduzir, sintetizar, responder a questões propostas pelo professor, né, com base ali na leitura do livro. Né, então é um método ainda muito utilizado. Né? E vendo imagens, eventualmente imagens do livro, ou algum desenho, algum esquema que o professor produz no quadro ou projeta através de algum recurso didático pedagógico. Então é uma forma passiva de aprendizado que acaba culminando, né, num nível de retenção muito pequena desses conteúdos. Né? Aquela aprendizagem ali para a prova. Né? Você estuda para uma prova que está na iminência de acontecer, chega na prova, você tira às vezes uma nota excelente, você consegue reproduzir no papel aquilo que está sendo solicitado, mas passada ali 1 ou 2 semanas, talvez um pouco mais, você já não se lembra de quase nada, né, daquele conteúdo que você foi super bem na prova. Né? Então essa ideia que é bastante intuitiva, né, alguns estudos comprovaram que de fato a retenção de conhecimento por esses métodos é muito pequena. Nos 3 degraus de baixo deste cone, a gente tem a ideia do aprendizado mais, já vai se aproximando de um aprendizado mais ativo. Né? E no meio da pirâmide, né, a gente tem essa retenção que ocorre quando a gente ouve e vê. Né? Então, quando você junta mais mídias, né, alguém falando, e você ainda está vendo por meio de diversos métodos possíveis, né, de diversos conteúdos possíveis, aquilo que você está ouvindo. Né? Você consegue ir confirmando, ratificando, né? Consegue ir vendo exemplos daquilo que está sendo dito. A fixação é muito maior. Quando você, por algum motivo, tem que dizer ou praticar sobre aquilo que você está vendo, a retenção é ainda maior. E quando você tem que ensinar, você tem que efetivamente trabalhar com terceiros aquele conteúdo, aí a retenção é imensamente maior. Né? Então a gente foi passando de um polo mais passivo, lá no topo da pirâmide, até um polo mais ativo. Né? E aí a gente está falando de aprendizagem ativa. Né? A gente está falando de uma aprendizagem contemporânea que é muito mais dinâmica do que o aluno ficar apenas sentadinho, né, e recebendo essa transmissão de conhecimentos. Né? Essa ideia que Paulo Freire chama de educação bancária, né? Transmissão. Ele senta, fica caladinho e apenas recebe, né, os conhecimentos de alguém que sabe. Né? Essa ideia de transmissão que está bastante superada hoje em dia.
Esse outro esquema, ele ilustra bem também, né, esses polos da aprendizagem passiva e ativa, né, esse modelo mais tradicional e o contemporâneo. Então aqui a gente tem, pegando de cima para baixo também, né, formas de, né, aprendizagem que se dá, né, por meio da criação, da avaliação, análise, aplicação, compreensão e memorização. Então a gente pode compreender esses níveis como estágios da aprendizagem ou como a ideia de estágios eu não gosto muito dela porque ela pressupõe sempre de que um estágio vai se sucedendo ao outro, né? Dessa forma bem linear, quando nem sempre é o que acontece. Muitas vezes a pessoa, né, o sujeito consegue passar de um estágio para outro bem distante, né, sem percorrer todos esses 6 passos necessariamente. Mas o que ocorre no modelo tradicional, o aluno ele é o próprio responsável por desenvolver habilidades complexas por meio da realização de atividades individuais não orientadas, né? Então o aluno está ali em casa e ele tem o dever de casa para ele fazer, uma paginazinha do caderno, do livro, com as indicações do que ele deve fazer. E ele tem que produzir por conta própria, né? Ele tem que criar, avaliar, analisar, né? O professor ali na aula presencial, né? Ele já transmitiu os conhecimentos e esse aluno depois vai em casa, né, cuidar dessas tarefas de forma individual, sem uma orientação ali próxima presencial, né? Se eles estiverem incorrendo em algum tipo de erro, ele não vai ser avisado na hora, não tem ninguém que vê na hora, né? Ele só vai descobrir isso, né, quando voltar para a escola no dia seguinte, né? Portanto, esse método tradicional ele gera muito fracasso e muita frustração, né? Para falar o mínimo, né? No modelo invertido, no modelo de aprendizagem mais ativa, com emprego de tecnologias híbridas, né? Então a gente vai ter uma forma muito diferenciada, né? Então alunos e professores trabalhando juntos de maneira colaborativa na aula, né? Por meio de atividades que desenvolvem, né, habilidades complexas, né? Identificando erros, corrigindo-os na hora e aprendendo com o erro. Então um método de aprendizagem por meio do qual o erro deixa de ser algo a ser penalizado, mas o erro pode ser até bem-vindo. Muitas vezes se trabalha por tentativa e erro, muitas vezes se trabalha para errar, né? Um dos grandes exemplos disso é a empresa, né, aeroespacial SpaceX, né, que subverteu aquele modelo tradicional de desenvolvimento de ônibus espaciais, né, dos Estados Unidos lá nos anos 60, 70, dos primeiros foguetes também, foguetes Saturno, né, que não podia haver erro. Né, o primeiro lançamento do Saturno V, lá em 1969, que levou o homem à Lua, ele foi bem sucedido, felizmente, né, porque não podia haver erro, porque já estava todo mundo ali dentro, os astronautas já estavam ali, televisão, enfim, se houvesse algum tipo de falha, seria realmente catastrófico para as pretensões, né, norte-americanas, né? No modelo do Elon Musk, da SpaceX, que é um sujeito também bastante controverso, não estou defendendo ele aqui não, mas é um modelo que o erro é bem-vindo. Então foram feitos vários lançamentos, várias tentativas, antes de se colocar um astronauta na aeronave, até que fosse aprendendo com esses erros, né, que precisava melhorar, até que muito tempo depois foi feito o primeiro lançamento efetivamente com astronautas, né, já com bastante aprendizado a partir daqueles erros, né. Neste modelo, né, então o aluno adquire, né, conteúdo em casa, ele recebe os materiais previamente, né, ele faz um estudo daqueles materiais no seu tempo, então alunos que consigam, enfim, aprender mais rapidamente, né, percorrer mais rapidamente aqueles materiais podem fazê-lo em minutos. Outros alunos que exijam mais tempo, mais dedicação, podem demorar um pouco mais e no final das contas esses alunos perpassam esses mesmos materiais e vão para a escola onde acontece essa aprendizagem colaborativa, né? Então ali na sala de aula já não vai ser mais transmissão de conhecimentos, né? Vai ser discussão em cima de casos práticos, concretos, vai ser essa ideia de compreender e de aplicar conhecimento, e aí é que acontece a memorização, né? A memorização não acontece lá em casa, né, na leitura inicial, ela acontece na hora de aplicar, na hora de discutir, de compreender,
né? Então há uma inversão dos polos aí, e essa inversão é muito significativa porque a retenção de conhecimento é muito maior, né? Então, essa sala de aula contemporânea, né, por meio da qual o aluno tem a oportunidade de já ter tido contato prévio com esses conhecimentos, né, com aqueles conteúdos, então vai ser um espaço, né, que se deve acolher diferenças, questionamentos, dúvidas, saberes, né, e a escola se transforma nesse lugar que vai muito além da apostila, do livro, mas que vai, né, dessa construção coletiva de conhecimentos, né? Então sai aquela ideia de que o aluno tem que ficar calado, apenas ouvindo o professor falar, e se exige um aluno muito mais consciente, né, muito mais participativo, e esse também é um desafio para essa escola contemporânea, né, porque nem todos os alunos têm esse perfil, de modo geral, né, desde ali dos primeiros contatos com a escola, se essa escola é sumamente tradicional, que os alunos já estão adaptados a serem passivos, né, a apenas escutarem. Então, essa mudança de paradigma não é um processo simples, né, e muitas vezes gera uma incompreensão por parte dos alunos. Pode gerar até mesmo uma percepção de que, olha, o professor não está querendo fazer o papel dele, né, de vir aqui ensinar, está querendo que a gente se vire e aprenda sozinho. Mas a lógica é um pouco essa mesma, é um pouco de que o professor ele está ali junto, ele sim vai tirar dúvidas, ele sim precisa ter um amplo domínio daqueles conhecimentos, daqueles conteúdos, né? Mas ele não vai ficar apenas transmitindo, falando ali, mas sim ele vai estimular os alunos para chegarem, né, para construírem um conhecimento, e essa construção parte muito da base que o aluno tem antes, né? Por isso é que essa construção precisa partir de casa, né? Precisa ser invertida essa sala de aula, porque o aluno que tem mais dificuldade, ele vai demandar mais tempo, ele vai precisar de mais materiais, né? E quando chega ali na sala de aula se pressupõe de que já há uma certa homogeneização, nem gosto muito dessa expressão, né, de homogeneidade, mas já há um certo nivelamento prévio. Bacana. Essa ideia, né, essa charge ilustra bem, né, essa ideia, né? Uma professora que vai desenhar no quadro, mas o que ela está desenhando ali é uma janela, uma abertura para outros espaços, né? Então, o espaço também da sala de aula, ele também pode ser subvertido. Ele não precisa ser sempre aquela sala de aula fechada, né, que sai um professor e entra outro, né? E os espaços de aprendizagem, eles podem ser múltiplos. Pode ser na biblioteca, pode ser no laboratório, pode ser o jardim da escola, né? Outras possibilidades surgem quando a gente subverte essa lógica, né, da sala de aula tradicional, né? O professor e o aluno, né, dentro dessa lógica, né? O professor deixa de ser um transmissor da informação e do conhecimento e passa a ser um facilitador. Alguém que caminha junto com o aluno, né, auxiliando, tirando dúvidas, ajudando a corrigir a rota, né? O aluno deixa de ser um receptor passivo, alguém que apenas escuta, né, e lê, e passa a ser um participante ativo e corresponsável. Olha só como que essa lógica é muito mais desafiadora, né? O professor tem o desafio de compreender que ele não é o sabedor do mundo, né? Não é o dono do saber, mas que é alguém que está ali para ajudar e também para aprender, né? Como dizia também Paulo Freire, né? Ninguém tudo sabe e ninguém tudo ignora. Não cabe a ele dar o trajeto pronto, né, mas sim ensinar o aluno a juntar seus pés e mover-se, né? E os espaços educativos da escola vão muito além do apenas do ensinar, né? Mas passa, né, essa lógica passa muito mais agora pela interação, pela construção coletiva.